TV Milagre. Esse é o seu canal, trazendo o melhor de Deus para o teu coração. Olá, tudo bem com você? Neste momento eu quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. No livro de Juízes, no capítulo 11, o versículo 1 que diz assim. O título da leitura é Jefté livra os israelitas. Capítulo 11, versículo 1 diz assim. E então Jefté, gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas gileadita gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu um filho, e sendo filho dessa mulher, já grande, o repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdará a casa de nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Topi. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aqui está uma história de um juiz, não é? De um homem chamado Jefté. Todos sabem que nós passamos por uma fase que ninguém nasce velho, na verdade, uma fase de adolescente ou a fase de jovem. E diz a Bíblia, meus queridos e amados irmãos, nesta época ainda, Gileade, ainda jovem, a história diz que ele se envolveu com uma prostituta. Dá para entender na história. E a história diz que essa prostituta, ela engravidou de Jefté. A minha Bíblia diz que Gileade, ele foi um homem que cumpriu com seu compromisso e até a criança. É bem verdade que ele não assumiu com a mãe dessa criança, mas assumiu com responsabilidade com Jefté, porque era seu filho. A minha Bíblia diz que Jefté cresce na casa de seu pai, mas a história diz que este homem, ele casa com outra mulher. A história diz que com essa mulher ele teve outros filhos. A Bíblia diz que eles começaram a expulsar Jefté de casa, né? Dizer que Jefté não tinha direito na casa, dizer que Jefté não fazia parte da herança. A história diz que este homem, por mais que ele fosse valente, como alguns conheciam na sua época, ele não que briga com seus irmãos. A minha Bíblia diz que ele saiu, porque olha, os seus irmãos, as palavras de seus irmãos com Jefté era essa: você é filho de uma prostituta. Agora imagina você, eu posso estar pregando para alguém que está passando por essa situação. O seu pai casou com outra mulher, separou da sua mãe, e agora os seus irmãos passam na sua cara que você é filho de uma prostituta. Não, você não tem posse aqui na herança porque você é filho de uma prostituta. Agora observa a situação de Jefté. A minha Bíblia diz que ele sai de casa, um mendigo, como um que não tinha direito a nada. A minha Bíblia diz que agora Jefté vai para uma terra muito longe, e lá ele se encontra com um homem, conhece o homem, e a minha Bíblia diz que ele passou agora, irmãos, a viver com aquele homem, morar com aquele homem. E a minha Bíblia diz que dá para entender na história que Jefté ele chegou a se casar. E a minha Bíblia diz que aquele homem leviano aconselhava e andava com Jefté, como diz as Escrituras Sagradas, né? A minha Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que agora chegou a hora de Deus agir. Eu posso estar pregando para alguém que foi rejeitado dentro da sua casa, e você é crente, você tem orado e não tem entendido a situação a qual você tem enfrentado dentro do teu lar. Mas a minha Bíblia diz que agora, irmãos, Deus permitiu que os inimigos começassem a atacar os filhos de Gileade. Os moabitas agora resolveram combater contra ele. Eu posso estar pregando para alguém que já fez alguma vez uma promessa, depois achou difícil de cumpri-la. Espera aí. A minha Bíblia diz que agora, meus queridos e amados irmãos, que Deus estava por trás de tudo isso aí na vida de Jefté, para exaltar e dar vitória a Jefté. A história diz que Jefté agora, meus queridos e amados irmãos, a minha Bíblia diz que Jefté agora ele foi visitado pelos seus irmãos.
Os seus irmãos agora, quando viu os inimigos lhe atacando, os inimigos agora lhe perseguindo, ele não era homem suficiente para enfrentar uma luta como Jefté. Ele não era homem suficiente para pelejar e proteger a sua família como Jefté. Era simplesmente um frouxo que estava de olho na posse, né? Ou seja, na herança a qual pertencia ao seu pai. Mas na hora da dificuldade a qual assolava a sua família, ele lembrou de quem? Ele lembrou de Jefté, mas ele era também a mulher de Gileade, ele deu filho. E sendo filho desta mulher já grande, repeliram Jefté e disseram: não herdará a casa de nossos pais, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dele, de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. Agora observe você, quando os inimigos atacaram, lembraram de quem? Lembraram do desprezado, do filho da prostituta, do filho rejeitado, lembraram de Jefté. Eles agora, irmãos, vão ao encontro de Jefté. E a minha Bíblia diz que quando ele chega perto de Jefté, na cidade a qual se encontrava Jefté, ele diz: vem ter conosco e combatemos aos filhos de Amon. A minha Bíblia diz que agora, irmãos, Jefté lhe faz uma pergunta: se eu voltar com vós, eu serei por cabeça, né? Eu serei por cabeça. Agora observe você, eu serei por cabeça de vocês? A Bíblia diz que os seus irmãos, os medrosos, os frouxos, disseram justamente: você será o nosso rei, você será o líder da nossa família e do nosso povo. A minha Bíblia diz que agora, irmãos, Jefté agora não se preocupou e até mesmo em dizer: eu vou vencer. Não, a minha Bíblia diz que agora ele fala com Deus, ele tem uma conversa com Deus. Ele agora entra agora, irmão, na presença do Todo-Poderoso. Você sabe o problema de a gente não resolver e não vencer muitas lutas às vezes, porque tem peleja que a gente não comunica com o Senhor, a gente não fala com Deus para tomar às vezes algumas decisões e às vezes acaba sendo derrotado só por causa disso. A minha Bíblia diz que agora, irmãos, o Espírito do Senhor agora desce sobre Jefté, né? Mas Jefté, ele fez um acordo com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me der os filhos de Amon nas minhas mãos, os moabitas nas minhas mãos, quando eu voltar da guerra, da peleja, a primeira coisa que sair ao meu encontro, eu te ofereço como um holocausto. Eu te ofereço como um sacrifício. Agora observe, a visão de Jefté, irmão, era ser líder. Isso temos que ter também muito cuidado de não abrir a boca para falar algo que nós não podemos cumprir com a promessa que nós já fez. Porque através do sonho a gente faz promessa com o Senhor e muitas das vezes não cumprimos com as nossas palavras. A minha Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que Jefté agora, irmão, começou a enviar carta para os inimigos. E os inimigos, nenhuma das cartas de Jefté, eles o obedeceram para parar a guerra, eliminar a guerra. Nenhuma carta dele, de Jefté, os inimigos deram ouvido que Jefté estava falando. Mas a minha Bíblia diz que agora, irmãos, o Espírito do Senhor, de acordo com a conversa entre Deus e Jefté, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele desce sobre Jefté, né? Ele desce como Jefté. Eu aprendo com isso aqui. Você não vai vencer a guerra se o Espírito de Deus não estiver ao teu lado. Você não vai vencer a guerra se o Espírito de Deus não estiver te ajudando. Para Jefté vencer essa guerra, ele teve o auxílio de Deus. Ele teve o auxílio do Espírito Santo, do Deus Altíssimo. A minha Bíblia diz que agora Jefté, agora ele sai para a peleja. Ele sai agora para a luta, diz a Bíblia. E a minha Bíblia diz que quando Jefté está naquela guerra, a história diz que Deus os ajudou e Jefté ele sai dali vencedor dos inimigos de seus irmãos, dos filhos de Gileadita. A minha Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, Jefté agora contente, Jefté agora feliz. Ele volta para casa muito feliz, ele volta para casa muito contente, porque Deus o deu vitória para ele, mas ele tinha aberto a boca dele, ele tinha feito uma promessa para o Senhor: a primeira coisa que sair ao meu encontro, eu te ofereço como um holocausto. A minha Bíblia diz que quando Jefté se aproxima da sua casa, a história diz, como de costume, quando um pai voltava de uma guerra, as filhas corriam ao encontro do pai. A minha Bíblia diz que agora, irmão, a única filha de Jefté saiu ao seu encontro.
A história diz que quando Jefté ele viu a sua filha, a história diz que ele ficou muito triste, não é? Mas ele tinha feito um voto, ele tinha aberto a boca para o Senhor. E a menina, como crente, ele ficou triste ao saber da promessa, saber que ia ficar sem o seu pai, saber que ia ficar sem as suas amigas. Mas a menina disse: pai, se o Senhor fez um voto com Deus, que o Senhor cumpra. A minha Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que aquela criança, aquela jovem, a história diz que ela pediu somente 2 meses para ficar com as suas amigas, né? Não matar saudade, que saudade não se mata, mas para ficar com as suas amigas, desfrutando um pouco da sua virgindade, como está escrito. A história diz, meus amados irmãos, que após de 2 meses, a história diz que aquela criança volta para o seu pai, Jefté, e a história diz que Jefté cumpre a promessa que ele tinha falado com Deus. Eu já vi historiadores nessa promessa, nessas palavras, ou seja, nessa promessa mesmo, e alguns historiadores dizem que Jefté ele não sacrificou a sua filha. Bem verdade que Deus também ele não aceita um sacrifício humano. Meus queridos e amados irmãos, mas eu vou deixar essa promessa da maneira qual você possa entender. Eu já vi historiadores que diz que Jefté não sacrificou a sua filha. Eu já vi historiadores contar que a filha ficou um tempo afastada de Jefté e depois Jefté levou para o templo para servir o Senhor no templo, não matou a sua filha. Eu tenho outra visão sobre isso aí. Na minha opinião, Jefté ele sacrificou a sua filha. Mas aí você possa deixar até no comentário, quando você ouvir esta pregação, o que você acha, alguns entendimentos, alguns versículos, não é? Como muitos concordam e dizem que Jefté não sacrificou a sua filha. Ok? Então que Deus possa te abençoar. E eu quero finalizar com essa mensagem para falar para você: não saia do teu lar. E se você sair do teu lar por causa de perseguição e humilhação, Deus ele vai também sair deste lar. E o diabo vai atacar este lar. Enquanto você não voltar, o diabo não vai dar paz a esta pessoa que está te humilhando. Aonde é o endereço de Deus? Qual é o endereço de Deus? Se você está sendo fiel, o endereço de Deus é aonde você está. Eu posso estar pregando para a pessoa neste momento aqui que está sofrendo na sua família, que está sofrendo nessa situação com o esposo, com o filho, com o pai, com mãe, num trabalho, mas o Deus que eu prego aqui neste momento é o Deus de Jefté. Conversa com ele, o Espírito de Deus vai descer sobre você e a vitória é tua pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que te humilhou vai precisar de você e você vai servir e ele vai dizer: só Deus mesmo que poderia fazer isso. Dá vitória a ele. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Este é mais um Momento com Jesus, canal TV Milagre. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.